gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Na verdade, tem queimado muito ao meu coração vir compartilhar com vocês o motivo pelo qual eu mudei, o porquê realmente eu mudei, o que eu acho que é mais importante. Muita gente, né, que me conhece de antes fala o quanto eu mudei, né, por ter emagrecido tanto, ter uma vida mais saudável e tudo, e as pessoas também questionam, né? Nossa, mas parece que não é só isso, não é só o físico. E sim, gente, realmente eu mudei de dentro pra fora. Então, se você quer saber, né, por que eu mudei, qual foi o motivo, o start pra minha mudança, continua nesse vídeo. Então vamos lá, gente, vamos começar do começo, para não ficar confuso, que é lá em 2023, em maio, eu começava uma nova etapa da minha vida, né? Se chama solteirice. E eu acreditava que eu estava vivendo, né, a melhor fase da minha vida. Os jovens, como eu, tenho 25 anos, né, ainda. Então eu comecei a sair bastante, conheci muitos bares, baladinhas. Eu gostava muito de beber, de fumar narguilé principalmente. Eu fumava quase todos os dias. E eu comecei a viver nessa ilusão, né, de que isso é viver de verdade. Então ali eu acreditava estar no auge, no melhor momento da minha vida. Até que se passaram um pouco menos de um ano. Em março de 2024, eu completei meus 25 anos. E é engraçado que eu tenho um vídeo, né, eu tava lá no meu bar favorito, com o meu grupo de pagode favorito, rodeada de pessoas. E mal sabia eu que depois de 2 dias eu ia viver uma experiência que mudaria a minha vida, né? Depois de 2 dias do meu aniversário, eu faço 16 de março, eu peguei dengue. E era um surto e tudo, eu demorei pra diagnosticar, né? Demorei 7 dias pra ir no médico, porque eu sentia dor no corpo, tudo. E eu falava, não, mas daqui a pouco melhora. Eu vi no Google que o máximo de dias de sintomas eram 15 dias. E passaram-se 7 dias, eu só piorei e fui internada com dengue hemorrágica, porque eu comecei a vomitar sangue, né? Nesse momento foi quando eu senti medo de verdade. E fui pro hospital, internei e lá eu fiquei, acho que exatos 5 dias. E eu me lembro que lá no hospital, na época eu tava com 86, 87 quilos mais ou menos. A saúde péssima, né? Bebia muito, fumava e teve 3 dias que eu passei vomitando sangue sem acompanhante, porque meus pais só podiam ir na hora da visita. Aí teve um dia que eu demorei mais de 24 horas para acordar, foi quando minha mãe ficou super preocupada. Os médicos foram ver, eu tava com glicose baixa, saturação baixa, isso porque eu estava no oxigênio, viu, gente? E ali meu corpo tava desfalecendo, né? E nessa madrugada que eu, assim, não conseguia, né, voltar, eu falava, eu não sobrevivo a isso aqui. Era muita dor, eram muitas coisas, né? E eu lembro que eu falei com Deus do fundo do meu coração. Eu falei assim, Deus, porque eu tava com medo, né? E aí eu vi a minha mãe orando por mim e aquilo ali tocou muito meu coração. E eu falei assim, Deus, se o Senhor me der uma segunda chance, eu prometo que eu vou ser diferente. Porque eu achava que dali realmente eu não ia sair, gente. Quando foi no outro dia, é engraçado que eu ouvi a voz de um cantor que tinha sido o último showzinho que eu tinha visto aqui na minha cidade antes de ser internada. E quando eu ouvi a voz cantando uma música do Vitor e Léo que eu gosto muito, eu falei assim, não, eu acho que eu tô delirando. Eu falei, não é possível que ele ia estar aqui no hospital. E aí eu peguei e falei assim, mãe, você tá ouvindo essa música? Ela falou, tô. Aí ela foi lá no corredor, né? Eu tenho até o vídeo. Eu peguei e olhei assim, eu falei, poxa vida, antes de ser internada aqui, antes de passar por tudo isso, eu tava vendo ele cantar em outro lugar, que era numa festa e tudo. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus, agora eu tenho que ver isso, eu tenho que ver aqui, né? Pra mim foi muito triste.
E é engraçado que passou esse dia, deu 2 dias que eu tinha orado pra Deus, eu tive alta, eu passei a melhorar, gente, assim, de 8 a 80 muito rápido. E eu tive alta na sexta-feira santa, né? E eu fui pra casa, passaram-se 2 semanas. Eu fico até com vergonha, né, de dizer isso, mas eu tenho que contar pra vocês, eu não posso pular partes. Eu não mudei, eu voltei a sair, eu voltei a beber e fazer tudo. Só que era diferente, só que eu não sabia o que tinha mudado, mas algo estava diferente. Porque eu comecei a observar coisas que eu não via, eu comecei a ouvir coisas como se Deus me mostrasse no ciclo de pessoas, né, que eu convivia. Algumas vezes eu me senti excluída e eu não entendia por quê. Eu falava, deve ser porque eu fiquei, né, uma semana aí doente e tal. Porque eu me lembrei que quando eu estava também no hospital, poucas dessas pessoas me mandaram mensagem, dessas que eu fazia questão de estar ali, né? Mas até aí tudo bem. Quando foi em maio, exatamente em maio de 2024, eu conheci uma pessoa que hoje é o meu namorado, o que é história para um outro vídeo, porque quando eu conheci o Luiz, ele foi orações atendidas que eu tinha feito para Deus e que na verdade eu não tinha fé acreditando que Deus ia fazer. Só que aí quando eu conheci e eu vi que Deus tinha me dado algo que eu pedi tanto, eu vi o quanto Deus me amava. E na verdade o meu encontro com Deus tinha sido lá no hospital, quando eu falei assim, Deus, se você me der uma segunda chance, eu vou ser diferente. E eu não fui, mas Deus sabia, quando ele me deu o Luiz, que naquele momento, eu até falo pra vocês, eu não merecia, mas Deus sabia que eu precisava. Então ele usou de ferramenta pra me trazer pra perto dele. Isso é muito lindo, porque eu vivia sem propósito. Eu saía, né, pras festas e tudo. Quando eu voltava pra casa, eu me sentia sozinha, eu me sentia vazia. Eu falava pra Deus, eu falava assim, Deus, se existe alguém pra mim nesse mundo, do jeito que eu tô pedindo pro Senhor, que faça essa pessoa chegar até mim. Mas Deus precisava que eu conhecesse primeiro o amor dele com a minha vida. Então hoje eu entendo porque eu fiquei doente daquela forma. E foi só ali, quando eu tava no momento da maior aflição da minha vida, que eu recorri com o meu coração aquebrantado para Deus. Foi quando eu clamei e disse, Deus, se o Senhor me der uma segunda chance, eu vou ser diferente. E Deus já sabia tudo que ia acontecer dali pra frente, né? E ele foi me tratando, ele foi me curando de muitas coisas, ele foi me tirando de lugares, ele foi me afastando de pessoas, ele foi me abrindo os olhos para eu ver coisas, eu ver o que realmente é viver a vida. E foi quando eu tive o meu start. Porque quando eu conheci o amor de Deus por mim, foi quando eu vi que ele tinha um propósito na minha vida. Eu falei, meu Deus, me perdoa, eu preciso ser digna de viver o que Deus quer proporcionar para mim, o que ele quer que eu viva. Porque eu vivi por muito tempo da maneira que eu queria. E isso não me levou a lugar nenhum. E quando eu entreguei minha vida para Deus, falei assim, Deus, eu quero viver a tua vontade, ele começou a me mudar. Gente, é um processo de mudança que foi o melhor da minha vida. Eu sou muito feliz pelo que eu vivo hoje, pelo que Deus está transformando e fazendo na minha vida, mas é um processo doloroso, porque você tem que abdicar de coisas. Só que eu sempre falo pra Deus, tirar tudo que não seja do agrado dele. E aí é incrível como acontece, porque você passa a não querer frequentar os mesmos lugares, você passa a não querer ter certos tipos de atitudes, falas e comportamentos que você tinha antes e que você não se orgulha. E eu me questionava muito sobre isso, eu falava, Deus, mas nossa, eu era do mundo, eu bebia, eu fazia isso, aquilo, e como pode o Senhor ter
me salvado, né? Ter me dado uma segunda chance. E mais uma vez Deus mostra o ato de amor, o ato de graça. Jesus, ele morreu na cruz por nós. E hoje eu entendo que o mínimo que eu posso fazer é viver por ele. Então, a minha mudança, eu acho que física, de ter perdido peso, de cuidar da minha saúde, o que eu quero falar pra vocês é que mais importante não é como eu fiz. Porque qualquer pessoa pode pegar, ir no médico, no nutricionista, no caso, fazer uma dieta, comer certo e emagrecer. Eu acho que o mais importante na minha mudança é por quem eu fiz, e foi pra Jesus. Foi lindo o que ele fez na minha vida, porque ele me tirou de um lugar onde eu não conseguia sair. Eu não conseguia sair, gente. Eu queria, assim, abrindo meu coração pra vocês, eu queria parar de beber e eu não conseguia. Eu sabia que aquilo não estava me fazendo bem e parecia que eu não conseguia, sabe? Então Deus, ele teve o cuidado de... Ele sabe o que passa no nosso coração, de me tirar dali. E eu sempre me sentia um pouco diferente, mas eu nunca gostei. Então eu sempre tive comportamentos e atitudes, às vezes até pra caber, né, pra ser incluída em um tipo de realidade. E hoje eu continuo me sentindo diferente, mas hoje é um diferente bom. Então o que eu quero falar pra vocês nesse vídeo é que eu acho importante, sim, eu compartilhar com vocês a vida saudável e tudo, mas mais importante é eu compartilhar o que me motivou a fazer isso, entendeu? Depois que eu permiti que Deus entrasse, o Espírito Santo habitasse em mim, eu tenho esse desejo de ser agradável para que Ele habite. É algo assim que em palavras é um pouco difícil de descrever, mas quando você entende que o seu corpo é um templo que o Espírito Santo quer habitar, ele só está esperando você permitir que ele entre para fazer aquela mudança, porque o que o Espírito Santo faz na gente é limpar. Ele limpa tudo aquilo que não provém dele, e isso é maravilhoso. É maravilhoso, gente. E com tudo isso que eu contei para vocês, eu tive o meu start quando eu conheci o amor de Deus por mim. Eu quis mudar para ser melhor para ele. Isso até me emociona, porque muitas vezes eu me questionei. E eu acho que é normal quando você é do mundo, né? E você não conhecia essa realidade, se eu era digna do amor de Deus. E eu entendi, né, que a gente é, porque o preço já foi pago na cruz. Então, gente, pra finalizar, o que eu quero dizer pra vocês é que o propósito do canal é trazer testemunhos pra vocês de tudo que eu tenho vivido com Deus, trazer uma palavra de Deus, às vezes, pra edificar vocês. E porque eu preciso, né, e isso queima muito no meu coração, que outras pessoas conheçam o amor de Deus assim como eu conheci, para que ele possa chegar na sua vida e te abraçar e te curar e te tratar. E tudo isso aconteceu em um ano, gente. Estamos em março, daqui uma semana é o meu aniversário. Eu sou muito grata dos meus 25 aos meus 26 anos, tudo que Deus fez na minha vida. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like. Em breve eu volto aqui para bater um papinho com vocês. E um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.